Olá, bom dia, cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Partilho com você um texto de Mateus capítulo 5 e versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra grega eronopoioi, traduzida como pacificador, vem do adjetivo para paz e do verbo que comumente significa fazer. Dessa forma, entende-se que os pacificadores não são os passivos que esperam a paz acontecer. Não, os pacificadores tomam iniciativa e se esforçam para que haja paz. Aquele que busca fazer a paz procura a reconciliação onde há conflito, seja entre duas pessoas, seja entre um grupo de pessoas, ou seja, o entendimento mútuo onde há discórdia. É o que leva, é o que propõe, é o que promove o pacificador. Não só isso, ele propõe também o perdão onde houve pecado. O pacificador precisa buscar isso entre pessoas em conflito. Isso pontua, isso marca o indivíduo, o ser humano, que é de fato um pacificador. A palavra do Senhor também nos dá diretivas para que possamos viver em paz e para que possamos também sermos promotores dessa paz, sermos pacificadores. Um primeiro conselho, uma primeira diretiva da Bíblia diz que é necessário pensar antes de falar ou agir. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Perceba que Tiago destaca que a prontidão no ouvir deve ser a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude. Todavia, quando nós formos responder aquilo que ouvimos, quando nós formos falar sobre aquele assunto, aquele tema que está sendo trazido à baila, é preciso que a gente pense antes, que a gente reflita antes, para que as nossas palavras sejam ditas, sejam faladas então com bastante cuidado e que a nossa fala seja uma fala que promova a paz e não a guerra, não a discórdia. Tiago também diz que além de ser prontos a ouvir, nós devemos ser tardios em nos irarmos. E é indispensável que a gente se lembre também de que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, se você se ira quando dialoga com alguém, quando debate com alguém sobre determinado assunto, tome cuidado, tá certo? Quando você for proferir a sua fala, pense direitinho antes, para que você então, ao invés de ser alguém que promove a paz, não se torne alguém que acenda o fogo e promova com isso mais embates, mais desentendimentos, mais guerra. Um outro conselho, uma outra diretiva da Bíblia, para que sejamos pacificadores, promotores da paz, é estarmos sempre dispostos a pedir perdão. O mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, palavras de Jesus também, versículos 23 e 24, relata: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus é muito categórico em relação a isso. Para que eu tenha uma relação de paz, uma relação de concórdia, uma relação amorosa com Deus, eu preciso ter isso primeiro com as pessoas com as quais eu convivo. E se existe alguma pendenga entre o seu irmão e você, entre eu e o meu irmão, nós precisamos resolver isso antes de nos colocarmos, em específico o indivíduo que está lá querendo se colocar diante de Deus, né, para ofertar alguma coisa para ele. Nós precisamos primeiro nos reconciliarmos, nós precisamos primeiro ir pedir perdão. Ah, mas foi o outro que me ofendeu. Não tem importância, né? Se ele não vem até você, você precisa ir até ele, para que essa situação, essa peita aí, ela seja então resolvida, e aí você oferte ao Senhor. Isso destaca que, para de fato ser um pacificador, uma pacificadora, além de pensar antes de falar ou agir, eu também tenho que estar disposto a pedir perdão. Eu preciso ser aberto a isso. Um outro
conselho, uma outra diretiva da Bíblia, para que sejamos pacificadores, é que quando formos provocados por outras pessoas, quando você for provocado por alguém, você não revide. Provérbio 26:20 é categórico. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo intriga, cessará a contenda. Até um adágio popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Todavia, a gente sabe que tem gente que mesmo quando você não quer brigar, quando você não quer discutir, ela continua, ela insiste e às vezes até tem um comportamento agressivo. Então sejamos sábios, não coloque lenha na fogueira, e se você perceber que a outra pessoa, mesmo você não colocando lenha na fogueira, ela não arrefece, ela não esfria, ela não refresca a cabeça, saia dali daquele lugar, tá certo? Vá para um outro lugar, mantenha assim a atitude de oração ali em espírito, porque sem dúvida alguma, você, eu, nós, em especial, os discípulos de Jesus, somos chamados a sermos pacificadores. E o pacificador é aquele que restabelece a paz, é aquele que busca pacificar, apaziguar. E a Bíblia diz que gente assim será chamada filho de Deus. Sejamos todos nós, então, queridos, pacificadores, promotores da paz. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e seja um pacificador na sua família, no seu local de trabalho, entre os seus colegas, amigos de faculdade, de escola, enfim, por onde quer que você vá. Mais uma vez, Deus te abençoe, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.